Olá, Rafael, muito bom dia. Olá, bom dia, Gonçalo. Tudo bem? Bem disposto? Tudo ótimo, sim. Rafael, fala-nos um bocadinho de ti. O pessoal deve estar super curioso, porque eu também queria um bocadinho de pressão e coloquei-te lá mesmo em cima a dizer que tu tens as experiências de viagem mais loucas do mundo. Portanto, Rafael, diz-nos quem é que tu és, fala-nos um bocadinho de ti. Bem-vindo ao Café da Manhã em Viagem. Então, eu não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa ligada às viagens. Basicamente, o meu sonho sempre foi ser arqueólogo, portanto, sempre fui ligado à história. A história sempre foi uma coisa que me agradou imenso. Eu lembro que os meus colegas andavam todos a brincar na rua e eu estava em casa a ler enciclopédias, porque a minha cena era ser arqueólogo e eu tinha que aprender, não é? Portanto, era aquele cromo que tu conheces mesmo, como é utilizado no norte do país, não como é utilizado em Lisboa. Sim. Portanto, eu era esse cromo, não era? Depois passei pela minha fase de Beto, e a minha fase de Beto foi basicamente... eu era um gajo, nada contra, mas de camisinha, sapatinho de vela, aquela coisinha assim, que estudava economia, porque a minha mãe queria que eu fosse economista, e o meu pai também queria que eu tivesse virado para aí, porque ele é ligado a bancos. E basicamente eu fui estudar economia, sempre com a minha cabeça no outro lado. Quando acabei o 12º ano de economia, descobri que a minha vocação seria um dia ser fotógrafo. E eu queria ser fotógrafo de moda. E porquê que queria ser fotógrafo de moda? Eu tinha ali 17, 18 anos, tu vais compreender perfeitamente. Eu lia muitas revistas de moda, não me perguntes porquê. E eu via aquelas manequins ali de biquíni todas, eu disse assim, se há sítio para estar é aqui, não é? Então a minha cena era, eu vou estudar fotografia porque eu quero estar as hormonas todas a trabalhar, aquilo era incrível. Claro. E a minha mãe achou muita piada, mas mandou-me para um curso para uma escola provisional estudar comércio externo. Ou seja, Portugal estava a entrar na União Europeia e era preciso expandir o comércio, Portugal para a Europa, blá 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 blá. E eu tirei outra vez o 12º ano, portanto 2 anos de 12º ano, e cheguei ao fim desse ano e convenci finalmente a minha mãe a deixar-me estudar fotografia. E voltei ao 10º ano. Portanto, inscrevi-me numa escola no Porto, que é a Academia Contemporânea de Espetáculo. Inscrevi-me no curso de fotografia e nesse ano o curso de fotografia não abriu. Foi super curioso. Então, eu já que estava na escola, a escola era uma escola ligada a teatro, e eu disse, olha, já que cá estou, vou para um curso de teatro. Então comecei a estudar técnicas de palco, basicamente som, iluminação, cenografia. E o facto de que tirei outra vez o 12º ano, portanto tenho um bacharel em 12º anos, tirei o 12º ano em técnicas de palco, comecei a trabalhar em teatro. Nunca tinha visto, portanto foi aqui que eu comecei a perceber que eu tomava umas atitudes um bocado parvas, mas que corriam bem. E uma delas foi estudar teatro sem nunca ter visto sequer uma peça de teatro antes. Portanto, eu não fazia a mínima ideia para onde é que ia. O facto foi que no segundo ano comecei logo a trabalhar e a partir daí trabalhei 16 anos na área. Pronto. Primeiro em iluminação, depois em coordenação de palco, se chama de direção de cena, stage managing. E foi nesses anos que eu ia trabalhando em teatro que percebi que eu era freelancer, depois estive fixo em alguns teatros, que eu percebi que os 22 dias de férias não me eram nada suficientes. Então despedi-me 2 vezes para ir viajar, portanto, a primeira vez foi por causa de uma relação muito grande que tinha acabado, eu fui chorar para longe e fui com um amigo para a Croácia de carro. Portanto, ainda não havia GPS, nós íamos com as folhas impressas do Google Maps, assim, um catálogo de folhas, e o André só dizia, vai à esquerda, agora vai à direita, porque eu não queria gastar dinheiro nas autoestradas, né? Portanto, Claro. até à Croácia. Viemos e eu disse assim, isto de viajar é capaz de ser engraçado. E despedi-me no dia a seguir, quando comecei a trabalhar, passado um mês de férias, despedi-me. E fui para a Noruega, tive 3 meses entre a Noruega e a Suécia. Depois regressei, fui meio ano para a Índia. Pronto, foi a minha primeira grande aventura fora da Europa. Comecei a trabalhar outra vez em Portugal. Passado 4 anos, despedi-me. Outra vez, quando estava a trabalhar em Guimarães, no Centro Cultural de Vila Flor, e sabia que Guimarães ia ser capital europeia da cultura. Como eu já lá estava há 4 anos, mais anos aqui não. Claro. E foi quando fui fazer as 2 viagens de bicicleta. Portanto, comecei com Ovar Istambul, para experimentar, porque eu nunca tinha feito nada antes, nunca tinha andado mais de 20 km, não sabia mudar pneus, não sabia nada. Então eu e a Tânia, na altura, que é a minha companheira, fizemos uma viagem, tinha que ser algo perto, então escolhemos Istambul para ir. Esta viagem durante 9 meses, portanto 6 meses para ir e 3 meses para voltar.
E depois ficámos mais 8 meses em Portugal. Isso eu não sabia, desculpa, eu não sabia que tu tinhas voltado também de bicicleta. Voltámos também de bicicleta, sim. Foi 6 meses para ir até lá, pelo norte da Europa. Chegámos a passámos para a parte asiática, porque a ideia era ficar na Europa só. E depois, mais 3 meses para voltar. Para voltar foi mais rápido, porque ia ser Natal, e nós queríamos ver a família, e pronto, aquela coisa toda, e viemos a dar mais speed. Entretanto, ficámos 8 meses em Portugal, a perceber, começámos a trabalhar outra vez, a ver como é que as coisas iam andar, e assim dissemos, calma, não nos despedimos para agora ficarmos aqui outra vez a pastar, não é? Ainda era a altura de crise, portanto, escolhemos uma boa altura, e já que tínhamos ido até ao fim da Europa, desta vez escolhemos ir até ao fim da Ásia. Pronto, e eu costumo dar sempre o exemplo, não sei se te acontece, não sei de onde é que tu és em Portugal, mas eu tenho uma praia aqui perto de casa, não é? E acontecia muitos miúdos começarem, os pais, não havia internet, portanto os pais tinham que ler jornais e também não queriam aturar os filhos. E portanto, quando os filhos começavam a fazer covas na areia, os pais diziam sempre, faz um buraco muito grande, porque se fores muito fundo vais ter a China, que era do outro lado do mundo. E nós estávamos ali feitos parvos, tipo, a cavar, e a China nunca mais aparecia, não é? Pronto. Assim, bem, desta vez vamos até à China. Então escolhemos Macau, porque se tínhamos ido até ao fim da Europa, íamos desta vez até ao fim, entre aspas, da Ásia, não é? E Macau soava-nos bem, tinha sido uma colónia portuguesa, íamos de Portugal a Portugal, e pronto, e começámos a pedalar e fomos para aí fora, e chegámos 19 meses depois a Macau, com menos 10 quilos eu, muito magro, mas fit. E quando voltámos, portanto, voltámos de avião dessa vez, e quando voltámos, eu comecei a trabalhar outra vez, tentei trabalhar na altura numa agência, que foi a Papa Legos, portanto, ainda trabalhei com a Papa durante um ano. Portanto, voltei ao teatro, porque não tinha dinheiro, a Tânia também estava desempregada na altura, e era preciso dinheiro, não é? Pronto, voltei ao teatro durante um ano, e ao fim desse ano entrei no projeto que tenho hoje, que é a Landscape, e que neste momento está parada, por causa do Covid. E que qual és fundador da empresa? Desculpa. E que qual és o fundador da empresa? Ou seja, foste tu Sim, sou o fundador da empresa, sim. Eu trabalhei durante um ano e pouco sozinho, ainda dentro de uma associação cultural, porque não tinha dinheiro para fazer uma empresa. Entretanto, quando me apanhei ali com um bocado de dinheiro, investi numa coisa a sério e pronto, e criei a empresa para estar tudo legal e dentro de empresa, fantástico. Pronto, basicamente é isto. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, já estou aqui. E também vou aproveitar para quem está a assistir pela primeira vez ao Café da Manhã em Viagem, quem tiver algumas questões, quem tiver algumas perguntas, por favor, não hesitem em colocar aqui nos comentários. As perguntas vão aparecer aqui no ecrã e o Rafael terá tudo o gosto em responder. Rafael, eu também hoje já falei um pouco disso. O Rafael, eu vi um vídeo em 2013 do Rafael, numa conferência que ele esteve no TEDx, no Porto, a falar sobre esta viagem de Ovar a Macau. E o Rafael foi uma das minhas inspirações para fazer a minha volta ao mundo, foi em 2016, 2017. Portanto, o mundo é pequeno e tem piada do Rafael hoje estar no Café da Manhã em Viagem e eu ter a oportunidade de o conhecer assim, como se fosse quase pele e osso. Rafael, fala-nos de experiências mais hilariantes que tu tiveste nas tuas viagens de bicicleta, e não para não estar a focar só naquela até Istambul, nas experiências mais hilariantes que tu tiveste. Sabes, quando muita gente é natural, não é? Quando tu chegas de viagem, as pessoas não... E quando é uma viagem longa, 2 neste caso, foram 28 meses, não é? As pessoas que raramente saem, ou que saem, mas que vão passar uma semana, 15 dias, não têm muita ideia do que é uma viagem de 28 meses em autonomia, não é? Porque tu levas a casa toda às costas. E é engraçado porque... depois eu acabei por perder um bocadinho a paciência, mas é engraçado que as pessoas, quando chegam à tua beira e querem saber tudo, perguntam sobre nada, não é? E fazem sempre aquela pergunta que é, como é que foi? E tu, mas como é que foi o quê? Tens tanto dentro de ti que às vezes é difícil tu encontrares uma história ou 10 histórias que tu achas que as pessoas vão achar interessante. Certo. Ou seja, não querendo estar aqui a dizer eu é que sou maior, porque passei por... Não tem a ver com isso. Tem a ver que muitas vezes tu acabas por criar o que para ti é uma coisa difícil, para as outras pessoas pode não ser, e ao contrário, não é? Ou seja,
para mim, muitas vezes, eu estou a contar uma história que acha a coisa mais banal do mundo e as pessoas assim, uau, tu fizeste isso e tu. Ok? Eu não pensei que isto fosse Eu vou colocar a pergunta de outra forma. tão hilariante. As histórias que tu já contaste aos teus amigos, qual é que foi aquela que teve um impacto maior? Não sei se foi a que teve um impacto maior. A que teve um impacto maior em mim, e acho que foi a experiência mais marcante que eu tive em viagem. Eu gosto muito de religião, não sou religioso, ok? Não sou ligado a nenhuma religião em concreto. Se calhar a religião que eu sei mais é o islamismo, mas não porque viajo maioritariamente para países de maioria muçulmana. Mas não tenho nenhuma ligação a nenhuma religião, sempre, sendo que a religião é realmente o que me move para ir aos países. É a maneira como as pessoas a vivem, a maneira como as pessoas a encaram, a maneira como as pessoas a respeitam. E posso dizer, porque toda a gente acho que é preconceituoso, apesar de nós dizermos sempre, não, eu não sou nada preconceituoso, eu acho que o preconceito faz parte das pessoas. E é bom ter preconceito, porque também nos ajuda a quebrar esses preconceitos ou discutir assuntos que de outra maneira nós não discutiríamos, não é? Certo. E eu era um bocado preconceituoso em relação à religião. Eu vou já ligar-te à experiência. Eu era um bocado preconceituoso em relação à religião, ou seja, todos os meus amigos ou conhecidos na minha terrinha, ou que me diziam, porque eu tenho fé nisto, eu tenho fé naquilo, nós caímos sempre na tentação de dizer, tens fé, essa merda de ter fé. É assim uma coisa ter fé numa cena que tu não vês, ou não é? Que as pessoas acreditam. E a minha passagem pela Síria foi... Eu saí da Síria de bicicleta no dia que começaram as manifestações no sul da Síria. Portanto, nem eu imaginaria que aquilo ia dar na guerra, não é? E a passagem pela Síria, mais do que tudo, foi uma aprendizagem religiosa para mim. Não porque o país é religioso, mas é um país laico. Portanto, é o único país laico ali na zona, não é? Do Médio Oriente. Portanto, alberga várias religiões, não só a muçulmana, são 70% de muçulmanos, sunitas, 10% xiitas e 20% cristãos, e depois umas minorias lá para o meio nestas percentagens. Mas o país mostrou-me que, ensinou-me a ter respeito por aquilo que as pessoas diziam quando tinham fé e quando acreditavam mesmo e me explicavam porque é que acreditavam. E eu, a partir daí, passei a respeitar as pessoas que me diziam isso cá e lá de uma maneira completamente ou radicalmente diferente. E isto para te levar à experiência. Eu tive várias experiências, portanto, não sei se já estiveste na Síria alguma vez ou se tens conhecimento, mas a Síria tem muitos mosteiros cristãos, ortodoxos, protestantes não têm, mas ortodoxos e católicos romanos têm muitos. Que, portanto, o berço da religião foi ali, não é? Portanto, eles começaram a ser recuperados por padres locais e padres estrangeiros, e os mosteiros lá funcionam de uma maneira diferente, ou seja, são abertos às pessoas, abertos às pessoas que queiram vir aos mosteiros e abertos às pessoas de outras religiões que queiram vir aos mosteiros. Portanto, é muito normal tu estás com um judeu e com um muçulmano numa missa. É muito comum isto. Eles recebiam as pessoas durante um dia ou durante um mês, de forma gratuita. As pessoas podiam comer, podiam beber, podiam dormir, homens e mulheres em sítios separados, mas tudo era gratuito desde que tu fizesse algum trabalho comunitário. Ajudasses na cozinha, ajudasses na limpeza. E eu, por experiências, cheguei a mosteiros para ficar 2 dias e fiquei uma semana, onde conheci pessoas fantásticas, pessoas de todo o mundo que lá ficavam assim, brutais. E um desses mosteiros eu estava, que era o de Marmoussa, e chega-me um padre francês que vinha a pé de França para ir até Jerusalém. E o gajo era brutal porque o gajo não viajava nem com telemóvel nem com máquina fotográfica. Então, o que ele fez foi na comunidade que ele orava, portanto, que era o padre em França, ele comprometeu-se a mandar um postal por semana, escrito à mão, desde que toda a comunidade se juntasse toda numa casa, numa semana diferente, e lesse o postal para o resto da comunidade. E eu acho isto uma coisa maravilhosa. Portanto, olha, arrepiar só de estar a contar isto. E eu, nesse mosteiro em Marmoussa, o padre disse, vocês são de Portugal, olha, passei por um mosteiro há 2 dias atrás, portanto, eram 70 km, ele fazia 30 km cada vez, 35, que é o mosteiro de Cara, onde há uma freira portuguesa. E eu, calma, há uma freira portuguesa, é o próximo sítio a parar. Então, passado uma semana, saímos de lá, ou qualquer coisa, e fomos no mesmo dia e parámos no mosteiro de Cara, que era um mosteiro católico romano. Dissemos, olha, nós somos portugueses, sabemos que há aqui uma freira de Viseu,
E às tantas a freira aparece, ela devia ter, não devia ter 30 anos ainda, 30, 31, lá sei. E logo que nos vê diz assim, o que é que vocês estão a fazer aqui? E cria-se ali uma relação super fixe, sendo que nós ficámos uma noite a dormir ali, naquele mosteiro. E eles nesse mosteiro, nesse fim de semana, estavam a acolher a comunidade católica ortodoxa, cristã ortodoxa do Líbano. Eles têm assim uns confrontos entre católicos e ortodoxos. Numa cena de fim de semana de paz, onde toda a gente orava. Bem, e aquilo para nós era-nos igual, não é? Ortodoxos era a mesma coisa. Minha mãe tinha lá um padre, um rapaz belga e um rapaz americano que também estavam a estudar para ser monges. Isto passa-se, nós ajudámos a fazer o jantar, não sei o quê, e ela convida-nos para ir assistir a uma missa às 7 da noite. Eu já tinha assistido a várias missas que eram sempre incríveis. Em Marmouça eu ia assistir à missa às 7 da manhã, às 7 da noite, todos os dias. Aquilo era uma coisa do outro mundo. E eu fui assistir. Então à entrada aquilo era uma capela muito pequenina, assim, na rocha, muito pequenina mesmo, todos em pé, não havia bancos, em que eles nos davam uma velinha à entrada, muito pequenino, e era a vela que dava a capela. E nisto estamos todos lá dentro, nós cá atrás dos dois, as pessoas, freiras, miúdos à frente, filhos lá do pessoal que lá estava, o padre em cima do altar, o altar é muito pequenino, um senhor ao lado esquerdo com uma grande Bíblia na mão, e às tantas o gajo começa lá a falar árabe, eu não percebo nada que o gajo me diz, não é? Mas aquilo, no meio daquele 10 minutos depois, no meio daquela ramalhalá toda, o gajo da Bíblia começava a virar-se para o céu e começava a dizer Aleluia! E o pessoal todo, Aleluia! E aquilo começava a entrar assim numa cena e os gajos, cada vez falava mais alto, mais alto. E às tantas há um gajo, eu não sei quem foi, que começa a cantar. Em árabe, claro, uma canção religiosa, com certeza. E começa a cantar, e aquilo começa a tomar uma proporção de transe, percebes? Em que toda a gente começa a cantar, mas toda a gente, o gajo que estava lá a estudar, o americano, ajoelha-se no chão, só se virava para o céu, amém, amém, aleluia. O gajo da Bíblia, aleluia. As mulheres começavam com aquela cena árabe a fazer aquilo do uma cena surreal que eu nunca tinha visto. E eu choro por tudo e por nada e arrepio-me por tudo e por nada. E aquilo, eu adoro religião e aquilo estava a ser uma coisa brutal. Às tantas, no meio daquilo tudo, já estava tudo a cantar, tudo a brandar aos céus. O padre salta do altar, pega nos miúdos que estão à frente e começa a fazer uma roda, a dançar. Estás a ver aquele bordel todo a acontecer e eu atrás, a pegar na câmara de filmar, e eu assim, com a câmara de filmar na mão, assim, com uma velinha numa mão e a câmara de filmar na outra, com uma vontade de chorar, mas eu assim, não, eu sou macho latino, eu não vou chorar. E estou naquela cena e às tantas começa a andar por meio da capela, assim, todo desgraciado, a filmar aquilo, e há uma senhora, que eu não faço a mínima ideia quem é, que me põe a mão no ombro, tipo anjinho, e olha para mim e diz-me assim, se tu quiseres, tu podes chorar. Olha, rapaz, eu começo a chorar, então era eu com a câmera e a velinha assim, estive a chorar durante um quarto de hora, mas a chorar forte. E eu todo arrepiado a chorar e olhava para toda a gente, eram uns a rir, outros a chorar, uns a cantar. Bem, foi a cena mais brutal que eu tive até hoje, juro-te. É impressionante onde é que a religião, acredite-se ou não, nos consegue levar, não é? Eu adoro multidões. Então, conseguir unir pessoas, não é? Porque tu sim. É hilariante, é hilariante. E sabes que eu gosto muito do fenómeno das multidões. Eu digo sempre aos meus viajantes, eu adoro multidões porque num segundo está tudo a correr bem, mas no segundo a seguir está tudo a correr mal, não é? Basta alguém gritar, aquele gajo é de Israel e tu estás no meio de um país como o Paquistão, tu morres na hora, não é? Portanto, e eu, com os meus viajantes, eu costumo, quando vejo assim uma cena religiosa, eu digo, vamos lá para o meio. Mas vai correr bem? Eu lá sei se vai correr bem. Olha, vai correr. É até onde correr, não é? E eu gosto desta coisa. E eu acho que a religião tem este poder, porque eu depois já assisti dentro de sinagogas, já estive dentro de mesquitas, já sexta-feira, na hora mais importante para eles. E o poder de toda a gente a rezar ao mesmo tempo, toda a gente estar virado para um sítio, toda a gente acreditar em alguma coisa que os une a todos, é uma coisa que a mim me manda para outro, tipo David Bowie, manda-me para outro planeta completamente diferente, percebes? O Rafael
O Rafael é... Eu estou a adorar estar a falar com o Rafael, porque ele é tão descritivo nas palavras. Foi a primeira vez que eu perdi a compostura e desatei a chorar a rir aqui. Ao ponto de eu ter perdido uma lente de contacto, e eu vou tentar continuar com o café da manhã e procurar todas as vossas perguntas, mas o café da manhã em viagem mesmo isto é um conceito super bem disposto, é para nós estarmos aqui, acordarmos em grande, numa altura em que estamos todos fechados em casa. Portanto, eu vou tentar fazer isto só com um olho. Exato. Eu tenho aqui algumas perguntas, ou melhor, existem aqui algumas perguntas que o pessoal que te colocou, e por favor, se tiverem mais perguntas, não hesitem em colocar aqui na caixa dos comentários. Esta é a primeira pergunta. Quanto tempo demorou a planear a viagem até Macau? Até porque isto tudo para envolver esta viagem, é natural que as pessoas estejam curiosas sobre esta temática do planeamento. Sim. Então, vou responder isso assim muito rapidamente. Opa, acho que demorou um mês. Um mês? Sim, porque nós não viajávamos com mapas de GPS. Nunca viajámos com mapas de GPS. Portanto, o não viajares com mapas de GPS permite que e o tempo que tu tens, nós nos despedimos, portanto, não tínhamos que chegar a nenhuma altura. Demorando 5 meses ou demorando 2 anos, era exatamente a mesma coisa, desde que o dinheiro chegasse, não é? E, portanto, nós tínhamos a ideia que queríamos chegar a Macau, tínhamos mais ou menos uma ideia do que é que íamos fazer na Europa, que depois, a partir da Alemanha, já foi radicalmente diferente, porque nós tínhamos a ideia de ir outra vez até Istambul e não fomos, porque estava a nevar e nós estávamos a pedalar com 8 graus, 9 graus negativos. E, portanto, o que nós decidimos foi apanhar um avião do Mónaco para o Cairo. Nós que nunca tínhamos pensado em ir ao Médio Oriente, fomos de um momento para o outro para o Médio Oriente. Portanto, mesmo que nós tivéssemos planeado, as coisas estavam todas erradas logo ao início. Portanto, o que nós fizemos foi ir ao nosso gosto. Se quiséssemos ficar numa aldeia 15 dias, ficávamos. Se quiséssemos ficar 10 minutos, ficávamos. Se quiséssemos ir para um país, íamos. Se não quiséssemos, não íamos. Portanto, nós íamos basicamente quando as pessoas nos diziam, olha, não vão por esta estrada, vão por esta. E nós íamos. Portanto, foi muito pouco tempo que demorou, o tempo de nós comprarmos as coisas, pedimos alguns apoios e as pessoas e o material nos chegar a casa. E depois partimos, sem saber ler nem escrever. Foi um bocado ir, olha, vamos, não, sem planear. E alguém colocou agora uma questão muito pertinente, que é, e onde dormiu, Rafael, ao longo da viagem, que equipamento é que levava? Então, basicamente, na Europa, eu utilizei muito o sistema de Couchsurfing, o sistema de Warm Showers, que eu não sei se conheces, és capaz de conhecer. Warm Showers é tipo... Warm Showers, chuveiros quentes. O Warm Showers é um Couchsurfing, mas só para pessoal ligado à bicicleta. Pessoal que viaja de bicicleta, que recebe pessoas que viajam de bicicleta. Ou seja, que têm necessidades diferentes. Tu sabes que quando chegas a uma casa depois de uma viagem de bicicleta, um chazinho, um banhinho, bom de saber pela vida... percebes? Tens uma necessidade diferente porque também gastas muito mais a nível físico. Pronto. Utilizámos muito isso. Pessoas que nós conhecíamos, por exemplo, na Suíça, na Alemanha, utilizávamos muito a bandeira portuguesa. Chegávamos a uma aldeia, batíamos a uma porta e dizíamos, onde é que vive aqui um português? Vive ali naquela casa. E nós, na lateira, batíamos à porta, olha, somos portugueses, queremos dormir, que vimos de bicicleta. E tínhamos cama para dormir. Pronto. A partir do momento que entramos no Cairo, portanto, todo o Médio Oriente até sairmos da Ásia Central, portanto, Médio Oriente, Ásia Central, dormir em casa de pessoas. Todos os dias nos convidavam para dormir em casa de pessoas. Eu posso dizer que a primeira vez que devemos ter cozinhado entre o Cairo passámos Jordânia, passámos a Síria, passámos a Turquia, passámos o Irão e cozinhámos no Turcomenistão a primeira vez. Portanto, até lá nós nunca cozinhámos, acho eu. As pessoas compravam sempre alimentação. Levávamos sempre, nem que fosse noodles, mas comprávamos sempre legumes, cozinhávamos. Nós éramos e somos 2 vegetarianos, portanto, apesar de eu já não estar com a Tânia, estar com a Carolina, que também é vegetariana, okay. Nós sempre levámos coisas para cozinhar quando sabíamos que se calhar não íamos encontrar nada. Mas não foi preciso no Médio Oriente. As pessoas acabam por te convidar para dormir, para almoçar, para jantar, portanto não precisas levar mais nada. A partir do momento que entras na Ásia Central, andas ali um bocado entre o acampamento, porque eu levava tenda, não era? E entre o acampamento e a casa das pessoas e hóspedes. Depois entras ali na fase da China, Paquistão, Índia, que já utilizas mais os hóspedes, não é? As pessoas não têm tanta coisa de te convidarem. Quando entras outra vez no Sudeste Asiático, aí já é um bocado entre o hostel e é mais hostel que utilizas, mas
levava muito equipamento, levava a casa às costas para inverno e para verão, sacos de cama, coisas para cozinhar, computadores, tenda, pronto, levava tudo, claro. 35 quilos cada um, mais ou menos. 35 quilos cada um, certo. Rafael, existe aqui mais uma pergunta, e esta é a pergunta. Rafael, o que mais te surpreendeu nas tuas viagens? Epá, eu vou cair no clichê de o que mais me surpreendeu são as pessoas. E agora era aquela música de elevador que fazia as pessoas chorarem lágrimas de sanguinho. Porque isto pode... Porque... Não começo, não ainda perca outra lente. Podes cantar enquanto eu falo. Não, mas o que te surpreende e o que me chateia a sério neste mundo em que nós vivemos é que pessoas que não te conhecem de absolutamente lado nenhum confiam em ti primeiro, sabem que tu confias nelas e te dão tudo aquilo que têm e que não têm para que a tua estadia ou o teu momento com aquela pessoa naquela cidade seja lembrado para o futuro da melhor maneira possível. E isto a mim é o que eu aproveito da raça, se há raças humanas, não é? Dos humanos é o que eu aproveito, é isto. É esta capacidade que as pessoas têm de, mesmo que não te compreendam, mesmo que não sejam da mesma religião, mesmo que muitas vezes não concordem com aquilo que tu pensas, ou os teus ideais, te abrem a porta de casa, te recebem e no outro dia se despedem como se estivesses ali há não sei quantos anos e fosses o melhor amigo. E é bonito, é mesmo bonito quando tu chegas a Portugal e contas essa história. E já há muita gente que compreende e outras que não levam isto muito a sério, porque se calhar nunca vivenciaram isto. Sim. E tu tens os teus pais ou conhecidos a telefonar-te passado um tempo a dizer assim, olha, hoje dei boleia a um gajo que estava ali à boleia que eu nunca tinha dado, mas lembrei-me da história quando aquele te ajudou. Ou hoje vi alguém de bicicleta e ofereci-lhe cama quando... Epá, isto eu acho que se há maneira de nós inspirarmos as pessoas é por aqui que devemos inspirar. É não ter vergonha de contar as nossas histórias, não ter vergonha de contar-nos as nossas humilhações, não ter vergonha de nós próprios, não é? Sim, não ter vergonha de mostrar que pá, erramos, falhamos, caímos, confiámos e a pessoa não era de confiança, não sei. Mas isto faz tudo com que o mundo seja melhor, em que tu aprendas, que é aprender mesmo, a ter respeito pelo outro. Eu costumo dizer muitas vezes que o outro, para o outro, nós também somos o outro, não é? E nós temos a mania de ser recebidos bem nos outros países, mas depois quando as pessoas chegam a Portugal nós somos muito simpáticos, mas abrir a porta da minha casa, alto lá, que já não é... Epá, mas as pessoas vêm como nós vamos. E eu acho que é super bonito esta troca, e eu adoro trocas, e sei que tu também adoras trocas, seja lá do que for, não é? Esta, mais que tudo, das pessoas darem de si, mais do que darem o que têm, é darem de si, darem o seu tempo, aproveitarem o teu tempo, e é esta partilha toda que eu acho mais bonito. Portanto, isto é o que mais me surpreende, ainda hoje nas viagens, é a partilha. Não há para acabar assim, para eu não me pôr aqui a chorar. Sim, porque o Rafael não é... O Rafael e eu temos uma coisa em comum, nós somos os dois chorões. Sim. Rafael, existem imensas perguntas. Vamos colocar aqui mais uma ou duas questões. Todas as vossas questões, o Rafael depois terá imenso gosto em responder no final do café da manhã em viagem. Portanto, não hesitem em colocá-las. Uma das perguntas é: como fazes para levar dinheiro e pagares em várias moedas? Então, eu levava vários cartões. Pronto, isto é uma coisa. Cartões Visa, cartões que funcionavam em multibancos, cartões que funcionavam noutros multibancos. Portanto, não havia MBWay na altura, nem nada dessas coisas. E dinheiro, levava sempre dinheiro vivo e levava cartões. Sendo que em alguns países eu tinha que levar dinheiro vivo. Por exemplo, o Irão eu tinha que levar dinheiro vivo, porque não podes levantar dinheiro dentro do país, não é? E aí tu tens que perceber mais ou menos quanto é que poderás gastar, portanto, levas sempre a mais. O Turcomenistão também fiz isso, porque eu ia andar em deserto, portanto, não ia encontrar. O Uzbequistão agora já está muito mais desenvolvido. Na altura também tinhas que ir aos bancos trocar. Lembro que na altura a nota mais alta que havia era 30 cêntimos. E eu lembro de ver pessoas a ir comprar coisas com sacos de desporto, com maços de notas. Porque não tinha o cartão, mas pá, era uma coisa surreal. Agora a nota mais alta acho que já é 5 euros.
Okay. Mas levava basicamente dinheiro e depois ia levantando. Sendo que eu acho que no Médio Oriente, e atenção, estou a falar das áreas por onde eu passei, eu cheguei a gastar, tipo, em 10 dias seguidos, às vezes nem chegava a €1. Não porque não comprava ou não comia, ou porque tentava poupar, mas porque as pessoas mudavam. E tu não precisas de gastar dinheiro. Pronto. Certo. Portanto, não utilizava quase nunca hósseis, portanto não tinha que pagar. Dormia em tendas, cozinhava, às vezes ia aos restaurantes, mas muito raramente. E, portanto, eu gastei mesmo muito pouco dinheiro em viagem. É possível fazer mesmo. E, aliás, eu gastei muito pouco dinheiro e dei-me ao luxo de dormir em hósseis e comer fora muitas vezes. Se eu não fizesse isso, é muito pouco dinheiro que tu gastas numa viagem de bicicleta. Muito pouco dinheiro mesmo. Muito bem. Bem, o café da manhã em viagem está com muita pena a encaminhar-se para o fim. Este foi, talvez, dos cafés da manhã em viagem mais intensos, porque deu para rir às gargalhadas, deu para chorar, deu para ficar com pele de galinha. Rafael, vou-te colocar mais uma questão e depois vou eu fazer-te 2 perguntas. E esta é a próxima questão. De todos os países que já visitaste e passaste, qual o que mais gostaste até hoje? Eu já estava à espera desta pergunta. Pois, opá, eu já estava à espera e vou cair no clichê outra vez, não é? Eu acho que toda a gente que passa pelo Irão, não há a partir daí quase nenhum país que te encha tanto como isso. Portanto, eu já estive, depois da primeira vez que passei no Irão, que foi na viagem de Israel, já estive 10 vezes no Irão. Portanto, eu tenho a minha segunda ou terceira família no Irão, não é? Os meus pais iranianos, as minhas irmãs e o meu irmão iraniano, que continuo a falar com eles. Sempre que chego lá, nem preciso dizer que estou a chegar ao país, toco a campainha e estou cá, não é? Portanto, tenho amigos no Irão. É um país que é muito complicado de explicar porque costas do Irão, mas é muito fácil para as pessoas que já estiveram e percebem. Não sei se já estiveste no Irão alguma vez. Não. Eu penso que eu às vezes na bicicleta pensava que estava na volta à França. Ou seja, eu ia na bicicleta e passavam carros que punham-me de fora e davam-me bolachas, e davam-me água, e davam-me sumos, e paravam e convidavam-me logo para dormir em casa. E eu, calma, mas só fiz 5 km hoje. E eles, sim, mas dormes em minha casa. Portanto, tínhamos pessoas a discutir no meio da rua. Hoje dorme em tua casa, amanhã dorme em minha. Pronto, acordo feito, um dia numa casa, outro dia noutra. As pessoas são verdadeiramente hospitaleiras. E eu aqui não quero estar a ser mau, mas acho que os portugueses têm o seu quê de hospitalidade, mas são mais que tudo simpáticos. Nós somos simpáticos, sabemos, olha, vai sempre em frente, vira à esquerda, vai encontrar o Marco Correia, vira à direita e as pessoas ficam contentes. Abrir a porta da nossa casa a pessoas que nós não conhecemos já é um bocado... Deixa-me que te conte uma história assim num minuto das coisas que mais me surpreendeu no Irão. Foi, eu acho que contei isto no TED, não tenho a certeza. Foi quando nós não percebíamos o idioma que falavam no país, eles falam Farsi, nós pedíamos logo a uma pessoa, logo no primeiro ou no segundo dia, para nos traduzir numa folha quem é que nós éramos, que éramos vegetarianos, que estávamos a fazer uma volta de bicicleta e que queríamos um sítio seguro para dormir, portanto, para montar a tenda. E o rapaz estava-nos a escrever e às vezes assim, mas o que é que vocês querem mesmo? Nós dissemos, isto e aquilo, e ele cortou um bocadinho de uma folha, devia ser para aí, lá sei, deste tamanho assim, e escreveu 3 palavras, e nós ficámos com aquele polinho na mão, e nós dissemos assim, mas o que é que isto quer dizer? E ele, somos convidados, e no Irão isto basta. E nós ficámos a olhar para aquilo, eu pus a folhinha no bolso, e pedalámos. E no fim do dia chegámos a uma aldeia, escolhemos lá o portão onde íamos bater, não é? Batemos a um portão, veio uma senhora com os seus 60 anos, aldeia típica, aldeia interior portuguesa, uma senhora com 60 anos, assim a olhar para nós, tipo, quem são estes manvios que estão aqui? E eu às tantas tiro o papelinho da mão, do bolso, e dou-lhe, eu senti-me ridículo, e dou-lhe, e a mulher abre o papel, e no momento que abre o papel e leu aquilo, faz um passo atrás, faz uma vénia e aponta assim para dentro de casa. E eu, claro que tive que acelerar para não chorar à frente da mulher, não é? Portanto, entrou a Tânia, ficámos dentro de casa, estava ela, a filha e a neta, só passava aí 3 a 4 horas é que chegou o marido, ninguém falava inglês, eu não falava farsi, eles não falavam português, comemos, rimos, dormimos, os gajos deram-nos o quarto deles para dormir, só tinham um quarto na casa, no outro dia prepararam-nos a pequeno almoço, tchau, e vamos à nossa vida. E o Irão chega a esse ponto das pessoas serem tão
bom coração, tão acolhedoras, que tu, pá, não podes pôr outro país mais lá em cima. Além disso, Paquistão, gostei muito do Paquistão, do norte, do Hunza Valley, deslumbrante. A Índia é um lugar comum que toda a gente gosta, por boas e más razões, não é? Na Europa, gostei muito da Macedónia. Isto estava uma grande conversa. É um pequenino ali embaixo, mas eu acho que as pessoas são as iranianas da Europa. E é com esta ponta, aliás, que nós nos vamos, com muita pena, encaminhar para o fim. E é também por aí, por tu teres tantas histórias para contar, e eu tenho a certeza que vai imensa gente querer acompanhar o teu trabalho e querer seguir. Vou-te colocar duas questões, que é: quais é que são os teus próximos projetos depois desta nuvem toda passar, e onde é que o pessoal te pode seguir, onde é que o pessoal te pode acompanhar? Então, próximos projetos é continuar, portanto, a agência tem que continuar a trabalhar, não é? Ninguém sabe quando é que vai começar a trabalhar outra vez, mas já estamos a pensar em viagens novas. Portanto, eu, enquanto Rafael, espero ir agora em junho já à Irlanda. Portanto, já cancelei uma série de viagens, mas o meu irmão vive na Irlanda, eu nunca lá estive. Espero que seja agora em junho que eu vou lá ter com ele. Depois seguem-se uma série de países na Ásia Central, na Argélia também. E a Landscape continua a trabalhar com os líderes aí para todo lado, espero eu. E cada vez mais líderes a entrar. E pronto, e a empresa tem que crescer e tem que continuar a agradar os viajantes e a agradar-nos a nós, não é? Portanto, a empresa chama-se Landscape, com um E. Portanto, é uma junção de land e escape, escapar da terra. As pessoas podem me acompanhar aí e podem me acompanhar portanto, através do Instagram, é landscape_viagens ou Landscape, as pessoas encontram, e através da minha página pessoal, portanto, o meu nome no Instagram, Rafael Polónio. Eu tenho feito umas receitas vegan maravilhosas de 1 minuto em stories, que são as coisas que eu já faço da terra, que eu gosto de continuar a fazer. Portanto, faço pratos gourmet e fit, que comecei a fazer agora na quarentena. Além das viagens, porque pá, eu gosto de continuar a ser divertido e ser eu próprio, e não mudar o que sou o Rafael da Landscape, percebes? Independentemente desta nuvem toda que está a passar. Rafael, foi um prazer ter-te no Café da Manhã. Obrigado, Gonçalo. Eu tenho a certeza que o pessoal adorou. Eu gostei desta pressão que eu queria em ti e tu recebeste essa pressão da forma mais genial possível, porque deixaste toda a gente bem disposta. Mais uma vez, Rafael, agradeço-te imenso e vamos, sem dúvida, ficando em contacto. Obrigado, Gonçalo. Vá, um abraço e bom trabalho. Até logo. Obrigado.